Saudações! Estou feliz em poder falar com vocês sobre o tratamento da dependência do cigarro. Enfatizaremos o papel importante que os médicos e associações têm na disponibilização de tratamentos a pacientes e consumidores que fumam ou usam outras formas de tabaco. Quando consideramos as principais causas de morte no nosso país, especialmente em países do Ocidente, podemos averiguar o porquê é essencial que os médicos tomem essa tarefa. Podemos ver as principais causas de morte nos Estados Unidos em 2000 em percentual sobre todas as mortes. As 4 principais causas de morte são doenças do coração, câncer, derrame e doença pulmonar obstrutiva crônica, todas elas relacionadas ao hábito de fumar. Agora podemos ver dados sobre o percentual de todas as mortes relacionadas aos fatores de risco dessas e outras doenças. Essa informação foi publicada pelo JAMA, Journal of American Medical Association, num artigo de 2004 e numa carta ao editor de 2005 dos investigadores nos Centros Americanos de Doenças de Controle e Prevenção, que se referem a esses fatores de riscos como sendo a verdadeira causa de morte. Podemos ver o tabaco encabeçando a lista, responsável por quase 1/5 de todas as mortes dos Estados Unidos, seguido pela malnutrição e pouca atividade física, além do abuso do álcool. Descobrimentos similares têm sido feitos em países do Ocidente sobre doenças crônicas e fatores de risco que estão aumentando nos países em desenvolvimento. Como mostra este slide, existem mais de 1,2 bilhões de fumantes no mundo, mais homens do que mulheres. Essa disparidade tem diminuído por anos nos países desenvolvidos e está ocorrendo o mesmo nos países em desenvolvimento. Em parte porque elas são mais atingidas com o estilo da propaganda ocidental, justamente feita para elas. Esse slide também mostra que há mais fumantes em países em desenvolvimento, em amarelo, do que em países desenvolvidos, em azul. Essa tendência dos fumantes nos países em desenvolvimento deverá continuar, a não ser que campanhas de controle ao tabagismo sejam fortalecidas. O consumo global do cigarro tem aumentado consideravelmente, como mostra este slide, excedendo 5 trilhões de cigarros por ano e com previsão de atingir 9 trilhões no ano de 2025. As mortes causadas pelo tabagismo têm seguido tendências do consumo do tabaco. Neste slide, podemos ver que as mortes atribuídas ao tabagismo cresceram mais rapidamente entre 1950 e 2000 em países industrializados, com 2,1 milhões de mortes no ano 2000. Mas a taxa de mortes causadas pelo tabaco e o número de doenças relacionadas ao tabagismo em países em desenvolvimento atingiu esse número com o rápido aumento do uso do tabaco nos anos 80 e 90. Os países em desenvolvimento representam 70% das 10 milhões de mortes previstas para 2020 pelo uso do tabaco. Agora vamos ver qual é o papel dos médicos em tratar esse problema. Acho interessante analisar o progresso já alcançado com o engajamento da comunidade médica na oposição ao tabagismo, pois essa não foi sempre a realidade. Nos anos 40, a companhia de tabaco R.J. Reynolds utilizou médicos em uma enorme campanha publicitária, dizendo que mais médicos fumam Camel do que outras marcas. Essa informação está baseada em uma pesquisa feita com mais de 100 mil médicos. Estes slides mostram 2 propagandas daquela campanha. O da esquerda mostra que médicos particulares fumam Camel. Ironicamente, o número de médicos particulares tem diminuído consideravelmente nas últimas décadas e nos próximos anos esse tipo de médico pode desaparecer. A propaganda da direita celebra o número de mulheres entrando nessa profissão nos anos 40. Nesse próximo slide, a propaganda da esquerda é direcionada a jovens médicos em treinamento. Já na da direita, vemos 3 médicos que estão observando um novo método de uso da penicilina. A campanha publicitária incluía anúncios de televisão. Vamos mostrar um deles agora. Se você fosse seguir um médico ocupado em sua rotina diária de visitas, acharia bem difícil acompanhá-lo. Um intervalo para muitos desses profissionais normalmente significa o tempo suficiente para desfrutar de um cigarro. E porque eles sabem o prazer que dá fumar o saboroso e suave cigarro, eles são exigentes na escolha de uma marca. Numa pesquisa feita nacionalmente, médicos de todas as áreas da medicina foram perguntados: "Que cigarro você fuma, doutor?"
Mais uma vez, a marca mais nomeada foi Camel. De acordo com pesquisas consecutivas, mais médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro. Por que não mudar para Camel nos próximos 30 dias e ver a diferença que faz no prazer de fumar? Veja como o Camel passa pela sua garganta. Veja como um cigarro pode ser saboroso e suave. Podemos observar durante os anos 60 o papel positivo que tiveram os médicos na luta contra o tabagismo. Neste slide você pode ver o primeiro pôster para o controle do tabaco produzido pelo governo dos Estados Unidos, que diz em letras grandes: 100 mil médicos deixaram de fumar cigarros. E em letras pequenas, talvez seja porque eles sabem algo que você não sabe. Esse pôster foi colocado em 53 mil caminhões de entrega do correio em 1968. A indústria do tabaco e seus aliados se opuseram vigorosamente numa tentativa de conseguir que o governo federal acabasse com a campanha rapidamente. Talvez tenham percebido que os fumantes muito provavelmente seguiriam o exemplo positivo dado pelos médicos em deixar de fumar. Felizmente, outros grupos continuaram com essa breve campanha federal, como podemos ver neste panfleto da Sociedade Americana de Câncer. Esse desenho mostra essa jovem menina dizendo ao seu pai: "É muito fácil deixar de fumar, você simplesmente tira o cigarro da boca." E deixar de fumar é bem mais difícil do que isso, em grande parte pelos componentes viciantes dos cigarros. Mas temos tratamentos psicológicos e de comportamento disponíveis para ajudar os fumantes a parar. Este slide mostra os resultados de um estudo conduzido pelo Dr. Michael Russell e alguns colegas britânicos e publicados no British Medical Journal em 1979, baseado em uma pesquisa de clínicos gerais. Os pacientes dos clínicos gerais foram divididos em 4 grupos: grupo de controle, que não sofreu nenhuma intervenção, outro grupo de controle que recebeu somente um questionário, um grupo de intervenção que recebeu conselhos para deixar de fumar e, por último, um grupo que recebeu uma intervenção mais intensiva, incluindo conselhos para deixar de fumar, um panfleto e uma advertência de que seriam controlados no futuro próximo. Você pode comprovar que a fração de pessoas que deixaram de fumar no controle após um ano é quase linear com a intensidade de cada intervenção aplicada, passando de 0,3 no grupo de nenhuma intervenção a 5,1 no grupo de maior intervenção. Quando você multiplica essa diferença numa população mais ampla, o impacto sobre a saúde será significativo. Com os tratamentos agora disponíveis, incluindo os medicamentos e aconselhamentos médicos, essas taxas atingiriam de 25% a 35%. Então, o impacto de intervenção baseada em provas será muito mais substancial. Em maio de 2008, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos lançou uma versão atualizada de seu guia prático para o tratamento do tabagismo e sua dependência. Está baseado em mais de 8.700 artigos e é uma versão atualizada da edição publicada em 2000. Ela está disponível no site que vemos abaixo. Esse guia de orientações apresenta 10 principais recomendações. Primeira, o tabagismo é uma doença crônica que geralmente precisa de intervenção repetitiva e várias tentativas para liquidá-la. Existem tratamentos eficazes que podem aumentar as taxas de abstinência a longo prazo. Segunda, é essencial que os médicos e outros organismos de saúde identifiquem e relatem o status do uso do tabaco para o tratamento de cada usuário detectado no setor de saúde. Terceira, os tratamentos do tabagismo são eficazes em uma variedade de populações. Os médicos devem incentivar cada paciente que está disposto a parar de fumar a usar o aconselhamento e outros medicamentos recomendados nesse guia de orientações. Quarta, o tratamento breve do tabagismo é eficaz. Os médicos devem oferecer a cada paciente que usa tabaco os tratamentos breves que mostram ser eficazes nesse guia. Quinta, a eficácia do aconselhamento individual, em grupo ou por telefone, aumenta de acordo com a intensidade do tratamento. 2 componentes desse apoio são especificamente eficazes e médicos devem usá-los quando estão apoiando pacientes a deixar de fumar. Primeiro, apoio prático, incluindo solução de problemas e treinamento de aptidões. Segundo, suporte social como parte do tratamento.